dia, minhas irmãs e meus irmãos. Segundou, hein? É isso aí. Mais uma live aqui de férias com Alessandra Viegas, euzinha, no livro de Provérbios. Sua atitude é o que faz toda a diferença. Tá bom? Então, a gente tá com esse copo aí durante esse mês, a menos que Deus direcione colocar outro copo para falar o teu coração, tá? Além das palavras que a gente tem dito aqui. Muito bem, você que está assistindo no YouTube, para onde eu vou subir daqui a pouco, né? Fazer o upload desse vídeo. Agora no início a gente dá bom dia para quem está ao vivo na página do Facebook da Igreja Metodista Central em Bacaxá, tá bom? Não é o meu Facebook próprio, é o Facebook da igreja. Então vamos lá. Hoje, Provérbios 14 e 15, tá bom? Tem muita coisa pra gente falar. Então vamos embora lá, pra gente aprender juntos e juntas. Vamos lá então. Bom dia, Cláudio Monteiro. Bom dia, Monique. Vamos lá. Monique, Eliseu, Rosana, Ronaldo, Israel, Jéssica, Tiago, Grazi, Ilquias, Daniela e as crianças da família. Bom dia, Lindalva. Tá o metodista Imbariê, a pastora Lindalva, minha aluna linda. Bom dia, Fernanda. Bom dia para você, para o Alexandre, para todo mundo aí. Para Ellen, para o filhão. Bom dia, Ulisses. Bárbara Cavalcante, bom dia. Como você está, lindona? A gente tem orado. Vamos lá. Alcilene, bom dia, lindona. Edvanda. Bom dia, Edvanda. Bom dia para os filhotes. Bom dia, Jucineide. Vamos lá então, gente. Bom dia aí para minha prima Fátima, que não está podendo assistir ao vivo, né? Obrigada, Lindalva. Colocando aí, ó, metodista em Bariê é a Lindalva. Provérbios 14 e Provérbios 15. Então aí, bom dia para Fátima, que não está podendo ficar ao vivo, que ela está lá aproveitando e fazendo a hidroginástica. Bom dia, Solange! Bárbara está melhor, glória a Deus, está bem, muito bom. Então, mais uma aí vencendo, né, o Covid. Solange, Provérbios 14 e Provérbios 15, tá bom? E aí hoje eu tô com essa plantinha aqui, que agora ela tá vivendo bem. Ó, Raquel que me deu. Floresça onde Deus te plantar. Olha que bonitinha, tá? No início ela ficou meio tristinha, mas agora eu tô aprendendo a cuidar dela. Aí ela tá feliz. Muito bem! Como ela tá feliz, a gente vai ficar também nessa manhã, porque um dos versículos que a gente vai ler é que a alegria faz bem ao coração, tá? A alegria faz bem ao coração. E a alegria, no meio de uma circunstância que faz de tudo para que ela seja roubada, né? Isso é milagre. Bom dia, Thelma. Isso não é falta de compaixão, nada disso. Isso é milagre, né? Manter a estabilidade, manter o coração satisfeito. A alegria é nesse sentido, né? De eu ter essa satisfação, né? No meio de tanta coisa complicada, né? Até como Paulo diz, é alegria exatamente no sentido que Paulo pegou isso muito bem, tá? Filipenses capítulo 4, versículo 11, tá bom? A live é Provérbios, mas tá vindo aqui, né? Ó, bom dia, Eliton, bom dia pro
Alexandra Viegas pra você, euzinha. Pois é. Então, beba água, gente, que tá muito calor. Deu tempo aí de você abrir Filipenses capítulo 4, versículo 11, né? Deixou o dedinho no Provérbios 14, 15? Pois é. Paulo vai dizer o quê? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tô falando de cabeça, né? Eu sei passar necessidade, né? Eu sei passar privação e eu sei estar em abundância. Eu posso estar em privação, né? E eu posso estar em abundância. Eu posso, Filipenses 4,13, todas as coisas naquele que me fortalece. Mas qual é o segredo de poder enfrentar, né? De poder viver em cada situação, aí esse todas as coisas. Bom dia, Ana Neves. Qual é o segredo de poder, né, estar em todas as situações naquele que me fortalece? Aprender a viver contente, ter contentamento na minha vida, buscar contentamento. E só Deus faz isso com a gente. Não tem outra forma, tá? Bom dia, Daniele lindona! Vamos lá. Provérbios capítulo 14. Bom, tô com essa blusa aqui, ó, que a Fátima me deu, cheia de vida, né? Cheia de plantinha, cheia de vida. Porque tem um versículo aqui, eu ia terminar com ele, mas eu vou começar com ele, tá? Liliane Portela, bom dia, lindona! Então agora, ó, vou dar uma paradinha aqui e dou bom dia no final, tá bom? Parei na Liliane. Bom, tem um versículo no Provérbios, capítulo 14, tá? Versículo 30, e eu quero começar com ele, porque você sabe que tem um adágio popular aí, eu não vou citá-lo porque tem um palavrão nele, tá? Com a palavra inveja, tá? Bom, que Deus me perdoe porque eu fiz você pensar nele. Bom, capítulo 14 de Provérbios, versículo 30, diz o seguinte, vou começar por ele. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Isso é muito forte, tá? Alessandra, não tem inveja, não. Pois é. Aí quando a irmãzinha, né, vai lá na frente dar o testemunho. Pois é, porque eu me casei com um homem lindo, maravilhoso. Agora a gente tá indo, né, na segunda lua de mel, terceira, quarta, e você tá lá sentada, minha irmã, com o cabelo já branco, prateado, igual a Alessandra. Aí você fala assim, Jesus, olha aí. Pois é, tá com inveja. Ou, hoje eu tô muito Novo Testamento, né? Mas são os textos que estão vindo. O que Paulo vai dizer, tá? Lá em Romanos, a gente tá em Provérbios 14, 30, tá? Mas Paulo vai dizer em Romanos 12, 15, ele vai dizer assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Por que alegrai-vos com os que se alegram tá na frente? Porque é mais importante. É mais difícil de cumprir. Quando a gente vê alguém chorando, ser humano, tá? A gente tem facilidade, vou lá chorar com quem chora. Mas quando a gente vê alguém se alegrando profundamente de algo, né, que conquistou, que conseguiu, é necessário que haja essa mesma empatia de se alegrar com aquele que se alegra, né? E não ter inveja, tá? Então, existe uma dificuldade muito grande no ser humano para isso, né?
Coloca no Facebook que você tá triste. Nossa, vai vir um montão de comentários. O que houve? O que aconteceu? Não sei o quê. Coloca no Facebook assim, hoje eu estou muito alegre. E você vai ter poucas curtidas. Se bobear, você não vai ter nenhum comentário. Ainda vão dizer assim, você tá alegre no meio dessa situação toda, não sei o quê. Você é insensível. Tá? Então, voltamos para Provérbios 14:30. O ânimo sereno é vida, 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 vida no corpo. Então, esse monte de coqueiro aqui, você lembrar de vida, tá? Ter o ânimo sereno. Pedir ao Senhor que nos dê um ânimo sereno, né? Tranquilo e contente com as coisas, satisfeito, contente no sentido de satisfeito com as coisas que Deus tem nos dado na nossa vida, tá? Mas a inveja é podridão dos ossos. E já que eu tô falando de vida, vai comigo no versículo 27 do capítulo 14. O temor do Senhor é fonte de vida. Já falei para você, continua o versículo, para evitar os laços da morte. Então, o respeito, a obediência, eu pautar a minha vida, né, no Senhor, isso é fonte de vida. E aí eu já conversei com vocês, ó, meu Provérbios 14:15, gente, tá muito pintado, é muita coisa, não vai dar para falar tudo, claro. Eu tô lendo junto com vocês e salteando alguns versículos, mas eu já falei com você, ao longo do livro dos Provérbios, vai marcando toda vez que aparecer o temor do Senhor, o temor do Senhor, o temor do Senhor, tá? E há muitas máximas que são repetidas, tá? E é bom que aí você já leu uma vez, aí você lê de novo, tá bom? Hoje mesmo, aqui no capítulo 14, há várias máximas que já foram faladas, tá bom? Então é só você ir fazendo essa relação aí. Muito bem. Já que eu falei de Senhor, vamos para os versículos que tem Senhor? Vamos embora lá. Pode deixar que eu vou falar do versículo 1 do capítulo 14, tá? Pode deixar. Mas vamos seguir um caminho aqui. Vamos lá. Senhor. Capítulo 14, versículo 2. E aqui tem duas chaves. A palavra Senhor e a palavra caminho ou caminhos, que aparece a beça no capítulo 14 e no capítulo 15. Então, ó, Provérbios 14:2. Quem anda na retidão, quem anda reto, teme ao Senhor. Mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Onde os meus pés têm me levado, né? Em caminhos retos, por caminhos retos ou por caminhos tortuosos, né? Quem teme o Senhor anda na retidão. Quem anda em caminhos tortuosos despreza o Senhor, tá? Vamos lá. Versículo 26 eu já li. Não, desculpa, o 27 eu li, né? O temor do Senhor é fonte de vida. Vai no de cima. Versículo 26. Provérbios 14:26. Quem teme o Senhor. Então, ó, relação do 14:2 com o 14:26 e o 14:27. É tudo teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor, 14:26, tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Olha que importante. Quem teme ao Senhor tem amparo e ainda tem refúgio, né? Não só para si, mas para os filhos. Ó, eu tô vendo aqui que hoje é aniversário da Deise Novelo. Aí, ó, a tia Deise dos juvenis. Vai colocando parabéns para Deise aí, gente. Para mim só apareceu ela, mas apareceu ela e mais 5 aniversariantes. Então, se você sabe de outros aí, fala comigo, tá? Bota aí, parabéns aí. Bom, então, o temor do Senhor, quem teme o Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os filhos desse que teme ao Senhor. Então, o amparo não é só para ele, mas é para sua descendência, para os seus filhos, tá? Bom, vamos fazer o link aí com capítulo 15, versículo 3. Olha aí, Senhor.
Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O Senhor está em todo lugar, Ele é onipresente. Não me pergunte como é que isso acontece, porque isso é mistério insondável. Como é que Deus pode estar presente em todo lugar? Como é que Deus pode saber tudo, né? Ele é onisciente. E como é que Deus tem todo o poder? Ele é onipotente. Isso é mistério insondável. Eu só sei que eu acredito nisso, né? Eu acredito nisso. Bom, capítulo 15, verso 8 e 9. Lembra daqueles versículos que falavam sobre o que o Senhor detesta? Tá? Lá no capítulo 11, né? Lá no capítulo 12. Aqui também tem, ó. 15, verso 8 e verso 9. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. A oração de quem anda na retidão, né? Ah, mas eu cometo coisas erradas, mas o teu coração é inclinado a andar na retidão? Você quer melhorar cada dia mais? Você se arrepende quando você faz algo errado, ou fala algo errado, ou pensa algo errado? Então você está no caminho da retidão, tá? Agora, quando você tem prazer nas coisas que não são boas, né? Que são erradas, que são insensatas, aí você não está no caminho da retidão. Mas se você comete os erros como eu cometo, né? Mas aquilo te chateia, você se arrepende e tal, você está no caminho da retidão, tá? Então o Senhor, a oração tua é o prazer de Deus. É o que está escrito aqui. E no versículo 9 do capítulo 15, o Senhor detesta o caminho do ímpio, por onde o ímpio caminha, né? Mas ama o que segue a justiça, tá? E já que eu falei de prazer, que a oração dos retos é o prazer do Senhor, tem um link com o versículo 26 do capítulo 15. Ó que bonito. O Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas são o seu prazer. Lhes são aprazíveis. Então, vamos pensar em duas coisas nessa manhã que são o prazer de Deus. A oração daquele que é reto, né? Daquele que procura caminhar na retidão, e as palavras bondosas. Isso são o prazer de Deus, né? Que da nossa boca saiam palavras bondosas, né? E que o nosso caminho seja caminho de retidão, né? Isso dá prazer a Deus. É tão bom a gente amar alguém, né? E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado ama a Deus, né? Eu amo pra caramba. Eu amo muito. É porque não dá pra você ver, mas tem um quadrinho ali assim, I love Jesus. Pois é. E aí, é tão bom a gente amar alguém, né? E saber que aquilo que a gente está fazendo, ou aquilo que a gente está falando, né? É o prazer daquela pessoa, né? Isso é muito legal, né? O olhinho chega a brilhar. Pois é, vambora. Mas, Senhor, aqui, ó, versículo 29 do capítulo 15. Vou aproveitar que eu tô aqui, depois a gente fala mais o que tem aqui. 15, 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Tá percebendo que tá tudo junto, né? As coisas estão sendo revistas, estão sendo repetidas, tá? Então lá no versículo 8, diz que a oração dos retos é o prazer de Deus. No versículo 26, tudo capítulo 15, diz que as palavras bondosas são o prazer de Deus. No versículo 29, diz que o Senhor, ouve a oração do justo, porque são seu prazer. Tá? Tá vendo? Tá tudo junto, certo? Bom, já que eu tô no 29, versículo 33,
o temor do Senhor, capítulo 15, verso 33, é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Esse versículo, ele é muito bom, né? Para você fazer pergunta para as crianças, né? O que precede a honra? Fazer jogo bíblico, né? Isso, Alessandra, isso aí nem se faz mais. Pois é, vamos voltar com isso. Fazer perguntinhas assim, né? O que precede a honra? A humildade. Então, não queira, né? Eu não posso querer ser honrada se eu não sou humilde, se eu não procuro ser humilde, né? Então, a humildade precede a honra, né? A honra que vem de Deus, né? A honra no sentido real da palavra, né? Porque é muito fácil eu chegar, eu tenho graduação, mestrado, doutorado, vou honrar e tal. Mas se no meu coração não há humildade, essa honra aí não adianta nada. Essas palmas, né? Não vão a batidinha no ombro não vai adiantar nada, tá? Bom, mais um pouquinho aí de Senhor. Provérbios 15, versículo 11. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Pois é, tá tudo exposto, tá tudo patente diante do Senhor. Até o mundo dos mortos e o abismo. Quanto mais o meu coração e o teu. Vamos pro adágio popular, lembra? Coração da gente é terra que ninguém pisa. Pois é, mas o Senhor olha, tá? O coração da gente está, né, patente diante do Senhor, está exposto diante dele. Não adianta, eu posso até ser falsa com você, eu posso, né? Minha cara tá de um jeito, mas o meu coração tá de outro. E aí, caramba, Deus tá vendo o nosso coração, tá? E daqui a pouco eu falo de coração porque é outra chave. Provérbios capítulo 14 e capítulo 15 tem várias chaves, tá? Isso vai ficar na descrição do vídeo. Senhor, caminho ou caminhos, coração, tá? A questão do pobre, a questão da ira, que eu quero falar sobre isso, que tem uns versículos aqui bem legais, né? Assim, pra gente aprender juntos. A questão da disciplina, tá? E claro, o tolo com o sábio, né? O insensato com o sábio. Eu nem vou entrar nesse hoje, tá bom? E a questão da boca, da palavra, tá? Capítulo 15, então. Vamos, já que a gente tá falando de Senhor, versículo 16 e 17, que vão fazer algo que vai começar a acontecer aqui no capítulo 15 e vai haver algumas máximas, alguns provérbios nesse formato, com a palavrinha melhor. Então, presta atenção daqui para frente, você que está lendo o provérbio junto comigo, quando aparecer assim, melhor é isso do que aquilo, melhor é isso do que aquilo. Então, é uma outra forma de comparação, tá? Ó, Provérbios 15, 16 e 17. Melhor é o pouco, ó o adágio popular vindo na sua cabeça. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Vou ler o 17 também. Melhor é um prato de legumes onde há amor, do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Lembra do adágio popular? Pouco vai, com Deus é muito. Pois é. Então, você tá vendo, né? Vários adágios populares, né? Que são essas máximas que a gente fala na nossa cultura, tá aqui no livro Provérbios, tá? Então, pouco com Deus é muito. Melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é o prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. E fechando aí a palavra Senhor, capítulo 15, verso 25.
E o verso 26 a gente já falou. 25. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O Senhor tem cuidado com a herança da viúva, porque a viúva é aquela que depende exclusivamente do Senhor e da bondade de todos que estavam ali à sua volta, né? Da vizinhança. Muito bem, passeamos pelo Senhor e eu já falei para Chuchu, vambora, gente. Essa live é de férias. Meu objetivo é que ela tivesse 30 minutos, mas não dá, é muita coisa. Vamos lá, estão falando para eu beber água. Vamos lá, beba água, eu tô bebendo. Aline! Não sei se você já chegou. Já chegou. Tô te vendo, Aline. Beba água, Aline. Beijão aí no maridão. No Eric, no Guilherme. Fala pra Dora Esteves que eu tô com saudade dela. Eu não tenho visto mais ela aqui na live. Vambora. Tem gente que eu lembro o nome, não esqueço mais não. Bom, vamos para outro link, outra chave, tá? Do capítulo 14 e capítulo 15. A palavra caminho ou caminhos, tá bom? Vamos lá. Já lemos o versículo 2, quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Vamos pular para o versículo 12, Provérbios 14, 12, e talvez você conheça esse versículo, tá? Ele é bem conhecido. Há caminho, Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao ser humano, talvez na sua Bíblia esteja ao homem, mas homem aqui é no sentido homem, mulher, ser humano. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Então a gente precisa tomar muito cuidado por quais caminhos estamos andando, tá? Então, aquele caminho me parece direito, mas no final é caminho de morte. Então a gente tem que prestar atenção e pedir, né? Já que a gente está lendo Provérbios, sabedoria, prudência, conhecimento, entendimento, discernimento a Deus para nos auxiliar a andar pelos caminhos pelos quais Ele quer que a gente ande, né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2. Hoje eu tô paulina, né? A gente tá em Provérbios, mas toda hora tá vindo aí as palavras do apóstolo Paulo. Bom, capítulo 14, versículo 14. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. Então, caminhos aqui no sentido de proceder, né? Então, o que é aquilo, né? Eu sofro as consequências dos atos que eu cometi. Ah, Deus está me castigando. Não. Não. Eu estou sofrendo as consequências dos atos que eu cometi, né? É por aí, ele está dizendo. Mais um pouquinho de caminho, vamos lá. Capítulo 14, versículo 22. Por acaso não se afastam do caminho os que planejam o mal, mas haverá amor e fidelidade para os que planejam o bem. Olha a antítese aí. Olha o jogo de contrários. Planejar o mal, planejar o bem. Daqueles que planejam o mal se afastam do caminho. E caminho aqui é o caminho certo, né? Mas aqueles que planejam o bem, para eles há o quê? Amor e fidelidade. Capítulo 15, vamos lá, caminho, versículo 9. Capítulo 15, versículo 9. A gente já leu. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. Tá vendo? Tem hora que a gente vai, né? E o versículo 10. Disciplina rigorosa
há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. Gente, isso é muito sério, eu falei na live passada. A Lindava até falou que riu, né? Porque eu falei que tinha aluno agora nessa nova geração já, aí de uns 10 anos, 8 anos pra cá, por aí, né? A geração do... depois ali de 2010, por ali, né? Que os alunos mandavam as professoras para o lugar alegre. Pois é. Então, disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho correto. E quem odeia a repreensão morrerá. Então, é preciso repreender a criança, o filho, a filha, tá? Você, pai e mãe, né? Quando alguém repreende, a avó ou tio, ou professor, ou líder religioso da sua, né, da sua comunidade, sabe? A pessoa fica chateada. Ou a professora lá, né, que a gente chama de tia, né, lá do cultinho infantil, em vez de você, né, em vez de ir lá ajudar, ainda quer falar mal da que fica com a criança na hora do culto. Então, tem que se tomar... A gente não... Pai e mãe também não pode odiar a repreensão que está sendo feita pro filho, né? Pois é. Como eu vi as mães... professora! É chato pra caramba. A gente quer ajudar e o pai e a mãe não conseguem perceber, né? O filho é um anjo, né? Pois é. Bom, vamos lá. Senão eu vou falar demais. Eu falo demais e o provérbio está dizendo que não pode falar demais, não. Tem que falar pouco. Ser prudente. Bom, vamos lá. Capítulo 15, versículo 24. Diz assim: para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno embaixo. Então, para o sábio, o caminho da vida está sempre te levantando. O caminho da vida está sempre te levantando, tá? E está sempre, também esse caminho, né? Levando para aquilo que é bom, né? Para aquilo que é agradável, tá? Sempre para cima. Muito bem! Outra chave de Provérbios 14 e Provérbios 15. Ira. E essa, nossa, essa mexeu assim, sabe? Comigo, eu fui prestando atenção, falei, caramba, olha, são 3 versículos, mas são 3 versículos muito fortes e que falam com a gente, tá? 1, 2, 3, não, são 5 versículos, mas 3 falam de ira exatamente e outros estão relacionados. Vamos lá. Provérbios 14, versículo 17, diz assim: quem logo se irrita comete loucuras, e aquele que tem mais intenções, mas no sentido de mal, né, feminino de mal, será odiado. Quem logo se irrita comete loucuras. Pois é. Isso é loucura, tá? Isso é loucura. Quem logo se irrita. Olha o capítulo 14, versículo 29. Quem tarda em irar-se, lembrando que o Senhor é aquele que é tardio em irar-se. Isso diz lá no livro de Naum, tá? Capítulo 1 lá. Quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Pois é, eu até lembrei do livro do Erasmo de Roterdã, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? O elogio da loucura. Só que o livro aqui não fala exatamente sobre isso, não, tá? Eu recomendo que você leia, ele é bem legal. É um clássico, né? É um clássico da literatura. Então, quem facilmente perde a calma, tá fazendo um elogio à loucura, tá?
Mas quem tarda em irar-se é grande em entendimento. Então, quando aquilo vier para te irritar, é a hora de ser prudente. E aí eu vou te falar um negócio. Se você está assistindo essa live e disser assim, Senhor, trabalha isso no meu coração, pode ter certeza que virão várias situações para você se irar, tá bom? Para te testar, né? Para te provar, para que você seja aprovada, aprovado. Então, se tá pedindo isso a Deus, pode ter certeza que a situação vai vir para você segurar a onda e aí crescer um pouco mais. Eu sei porque eu já passei por isso. Vamos lá. Igual você pedir, Senhor, me dá mais paciência. Então ele vai te colocar ou situações ou alguém, tá? Da tua convivência para fazer você perder a paciência toda hora, para que você possa aprender a ir convivendo, né? Tá bom? Então vamos lá. Ai, ai. Eu acho que tá aparecendo aqui os comentários. Não, vamos lá. Bom, capítulo 15, versículo 1, e você conhece muito bem esse aí é um dos provérbios, acredito, mais conhecidos, tá? Capítulo 15, verso 1, quer ler comigo? Apesar de eu não te ouvir, né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscitar, né? Trazer, suscita a ira. Então, resposta branda. Ah, Alessandra! Hã? Pode falar. Tá, se eu fiz, me perdoa, não foi minha intenção, me desculpa, tá bom? Resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? Vamos lá pro adágio popular, né? Tem a história lá de botar lenha na fogueira, né? Quanto mais lenha você bota na fogueira, e já viu, tá? Sabe que você pode fazer um trabalho aí, né? A professora nunca sai de mim, e tô de férias. Pega o livro de provérbios e do lado, pega um caderno e do lado vai colocando os adágios populares que vêm na tua mente, ou palavras, né, da nossa cultura que a gente fala, né, e aí tem a ver com isso, tá bom? É um bom exercício para você fazer, ou brincar com as crianças em casa. Bom, versículo 4 do capítulo 15. A língua serena, que não tem ira, é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito, tá? Alguém tá dizendo, né? Muito mais como falar do que o que falar. Exatamente. Às vezes o que eu vou falar é certo, mas aí eu falo de um jeito que vai machucar a pessoa, e aí arrebentou tudo, aí já arrebentou tudo, né? Então tem que pedir a Deus também, obrigada aí quem tá interagindo, como falar, tá? E tem comentário, gente, que eu não consigo ver, tá? Por isso que alguns eu interajo e outros não. Vamos lá, aí eu falo agora no final. Versículo 18 de Provérbios 15 nos diz assim, ó, tem a ver com os outros que a gente leu. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Então, quem é tardio em irar-se acalma os conflitos. Tá todo mundo em polvorosa, né? Tá todo mundo... E ó, que a gente seja a pessoa do deixa disso, né? O Barnabé, né? Deixa disso, né? Pessoal, Jerusalém, tá todo mundo querendo arrebentar o pau. Ele disse, peraí, gente, não é assim não. Ele viu Jesus, ele tá... É ele mesmo, só que agora ele é outra pessoa, né? Então, a gente precisa, né, ser o pessoal do deixa disso, né? É tardio em irar-se,
tá? Que a gente seja assim. Porque esse é aquele que acalma os conflitos, né? Mediação de conflitos, olha aí. É você que trabalha com isso, muitas pessoas trabalham hoje em dia com isso. Mediação de conflitos. Olha o versículo aí maravilhoso para trabalhar mediação de conflitos, tá bom? Vamos lá. Versículos sobre a boca, sobre a palavra que sai da boca. Vamos lá. Capítulo 14, verso 3. Na boca do tolo está a vara. Eita ferro! É o que a gente acabou de falar, né? A forma como fala, né, pode ser igual uma vara, né? E vara aqui é no sentido ruim, né? É aquela palavra que machuca, né? Beba água, gente. Na boca do tolo, capítulo 14, verso 3 de Provérbios, está a vara para a sua própria soberba, mas os lábios dos sábios os protegerão, né? Que os nossos lábios possam nos proteger, né? Que lindo! Alguém está dizendo que foi o tema do TCC, mediação de conflitos. Daqui a pouco eu vou ver quem é que falou isso, tá? Só vejo o comentário. Bom, capítulo 14, versículo 7. Olha esse, gente. Fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. Fuja. Ah, não, eu vou lá tentar fazer o insensato ficar sábio, ele precisa de mim. Fuja da presença do insensato. Às vezes a gente quer isso, né? A gente quer ajudar. Primeiro ora, né? Primeiro deixa ele lá quietinho, tá? Fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. É isso que a Bíblia está falando. Às vezes a gente quer mudar o outro, quer ajudar o outro, aí vem aquele outro adágio, né? De que você vai dando murro, né? Em ponta de faca, né? Então, né? Pois é, e você mesmo é que machuca. Você mesmo é que machuca tentando fazer uma coisa que não é para fazer, tá? Ou eu. eu já fiz muito isso, né? Nada muda se eu não mudar. Eu aprendi isso na literatura do AA, né? Nada muda se eu não mudar. Então, antes de eu querer mudar o outro, e eu não tenho poder para mudar o outro, que quem vai mudar o outro é ele mesmo e Deus, tá? Eu preciso mudar a mim. E quando eu me mudo a mim mesma, né? Fiz um pleonasmo, né? De propósito, tá? Eu começo a perceber que coisas à minha volta também vão mudar, né? É por aí que a coisa acontece. Vamos lá, gente! Provérbios capítulo 14, versículo 15. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Então, que a gente não dê crédito a tudo que se diz, mas que a gente reflita antes de fazer as coisas, antes de dar um passo, ele está dizendo. Vamos lá. Provérbios 15 agora. O versículo 1 e 2 fala da palavra, né? Fala resposta branda e palavra dura. Provérbios capítulo 15, verso 2, tá? A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Tá bom? Vamos lá. E o versículo 4, a língua serena é árvore de vida. Eu já li isso, né? Mas a língua perversa esmaga o espírito. Eita ferro. Pois é. Língua serena e língua perversa. Provérbios capítulo 15, verso 4. Foi o que eu li. Agora,
Provérbios 15, versículo 26, também já li. As palavras bondosas são o prazer de Deus. Quando a gente tem as palavras bondosas. E versículo 30. Olha que coisa bonita. E a gente daqui, a gente parte para outro link, que é a palavra coração. E aí a gente já caminha para o final da live, tá? Vamos lá. Provérbios capítulo 14, versículo 30. O brilho nos olhos alegra o coração, e uma boa notícia fortalece até os ossos. Então, que sejamos portadores de boas notícias, né? E a gente sabe disso, né? Muitas vezes a gente está chateado, está triste com alguma coisa e tal, com algo que está acontecendo, né? E aí, de repente, chega uma boa notícia, gente, aquilo, ai, que até arrepiar, renova a gente, né? Não sei contigo, mas comigo geralmente acontece isso, né? Porque quando começa a ver as situações complicadas, vai vir efeito cachoeira, uma junto com a outra, efeito dominó, pá, 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 pá. Aí, no meio daquilo tudo, vem uma boa notícia, né? Vem algo bom que eu nem esperava. E aí, aquilo dá força para continuar enfrentando o efeito dominó das situações difíceis que vão acontecendo, tá? Eu não sou doida. Bom, vamos lá. Coração, então. Vamos lá para esse link do coração agora? Capítulo 14, verso 10. Vamos lá. O coração conhece a sua própria amargura, e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. Então, o coração conhece, né, aquilo que lhe machuca, mas da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. Isso é o certo, né? A gente não pode sair por aí falando para todo mundo, né? Falando para quem é estranho, né? A gente sente, a gente fala com Deus, né? E a gente fala com quem mais nos é caro, né? Ou com a nossa família e tal, aquilo que o coração tá alegre por aquele motivo. Não é isso? Bom, capítulo 14, versículo 13. Até no riso, esse aqui é difícil, esse versículo. Até no riso, o coração pode ter dor. E o fim da alegria pode ser a tristeza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até quando a gente está rindo, o coração pode ter dor. E o fim da alegria pode ser a tristeza. Mas que alegria? Essa alegria está vindo do Senhor? Ou essa alegria está vindo dos meus próprios desejos, que muitas vezes não são desejos que têm a ver com o temor do Senhor, né? Essa alegria aqui tem que prestar atenção, né? Beba água, a minha já está acabando, gente. Nesse copão. Vamos lá. Coração ainda, hein? Capítulo 15, verso 11. A gente já leu, né, que o coração está exposto ao Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens, tá? Já lemos. Olha o versículo 13, era aqui que eu queria chegar. Provérbios capítulo 15, verso 13. O coração alegre aformoseia, né? Embeleza o rosto, torna formoso o rosto. Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Se o coração tá alegre, tá? E eu vou aproveitar para ler o versículo 14, tá? E o versículo 15. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Versículo 15 do Provérbios 15. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem o coração
alegre é uma festa contínua. E aí é aquilo que eu falei. Pensa em Provérbios capítulo 15, verso 13 e verso 15, com Filipenses capítulo 4, versículo 11, 12, 13. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quem tem coração alegre, tem rosto bonito. Né? Quem tem coração alegre, vive uma festa contínua. Aí você diz assim para mim, pô, Alessandra, mas você nunca fica triste? A Bíblia está dizendo que festa contínua a pessoa nunca vai ficar triste? Não. Até na hora da festa tem situações complicadas. Lembra lá do casamento lá do Caná da Galileia? Pois é. Chegou uma situação difícil. Acabou o vinho e agora? Mas Jesus estava lá. Jesus estava lá. Ele viu que tinha acabado. E aí, quando se pensa que está tudo acabando, vai começar algo novo e muito melhor do que o que se tinha antes. Pois é. Por isso que você sabe que Deus está falando no teu coração. Você sabe. Que está falando no meu, né? Então, quem tem coração alegre, quem tem coração satisfeito, né, vive festa contínua. Ainda que em alguns momentos, né, desestabilize um pouco a festa. Mas é festa. É festa. Não se esqueça que Jesus está esperando eu e você por uma festa de casamento, né? As bodas do Cordeiro. Está esperando a gente para comer. Junto com ele, né? Tá junto com ele em comunhão. É festa. Então essa festa já tem que começar aqui, tá? E já começa. Você sabe que começa. Vamos lá então. Então, para quem tá aflito, todos os dias são maus. Então não fica aflito. Pede a Deus, ele vai fazer esse milagre, tá? E coração alegre, ó, continua comprando, tá? O Avon, o Natura, sei lá o que você compra aí, Boticário, mas é o coração alegre que embeleza o rosto, tá bom? Se o dinheiro tá curto, você passa óleo de coco, tá? Beba água, mulherada! 3 litros por dia pra ruga sair e o rosto ficar formoso, tá? Ficar embelezado. Passa babosa também, que é muito bom. Vambora. Ai, ai, ai. Capítulo. Desculpa. Vamos lá. Onde é que a gente tá, gente? No coração. Capítulo 15, versículo 24. Lemos, né? Ai, desculpa. Capítulo 15, versículo 13, 14 e 15. Lemos. Versículo 28. O coração do justo. Provérbios 15, versículo 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. Então, coração aqui no sentido de mente, né? Aquilo que está dentro de mim, medita naquilo que eu vou responder. Então, de novo, cuidado com o que vai responder. Tem coração, tem a palavra, né? Como o que dizer. E o versículo 30, o brilho, já li esse, vamos ler de novo, que é bonito pra caramba. O brilho nos olhos alegra o coração. Então, se a outra pessoa está com brilho no olho, alegra meu coração. E o brilho do meu olho é sinal de que meu coração também está alegre. Tem essas duas formas aí de entender, né? E a boa notícia fortalece os ossos, que nessa manhã eu tenha vindo trazer, boa notícia para você. E essa live ficou grande pra caramba. Bom, tem mais algumas chaves, tá? Em Provérbios 14, 15. E quero ler rapidinho com você, tá?
a chave da questão do pobre, do auxílio, tá bom? Isso agrada a Deus, né? O coração de Deus. Capítulo 14, versículo 20 e 21. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos, né? Só que depois que o rico fica pobre, os amigos fogem todos. E você sabe disso. 14, 21. Quem despreza o seu vizinho, peca. Mas o que se compadece dos pobres é feliz. Né? Atos capítulo 20, versículo 35. A gente falou dele na última live também, né? Ao discurso lá de Paulo, né? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E Paulo diz, né, lá em Atos 20, 35, que essas são palavras do Senhor Jesus, tá? Não tem nos evangelhos, mas, na verdade, isso é a vida do Senhor Jesus, né? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, tá bom? Vai ficar na descrição do vídeo, não se preocupe. E Provérbios capítulo 14, versículo 31. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. Você quer honrar a Deus? Se eu quero honrar a Deus, eu preciso me compadecer do necessitado, né? Campanha do quilo, saber se alguém está passando necessidade ou está precisando de alguma coisa e não fechar a mão, né? E distribuir e ajudar, tá? Bom, disciplina, capítulo 15, verso 10. Vamos lá. A gente já leu. Disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. Finalzinho do capítulo 15, e aí eu vou lá no 14:1 para fechar com a questão da mulher, tá? Finalzinho do capítulo 15, versículo 31 e 32. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva, lembra da crítica construtiva? Pois é. Terá a sua morada no meio dos sábios. Você quer ter sua morada no meio dos sábios? Eu quero. Então eu tenho que dar sempre ouvidos à repreensão construtiva. Verso 32. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. Vamos fechar com a mulher aí, mulherada que está me assistindo. Provérbios capítulo 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Pois é. Que você, mulher, como eu, né, que a gente entenda de uma vez por todas o poder que a gente tem, o poder que a Bíblia nos dá, tá bom? A gente tem poder para edificar e também tem poder para derrubar. Lembra que quando Deus chamou Jeremias capítulo 1 lá, você vai lendo lá o chamado. Chega uma hora que Deus fala para ele, ó, eu tô te dando poder para edificar, mas também para derrubar. Né? Que a gente saiba que a gente tem esse poder, né? E que a gente sempre edifique. Porque aqui edifica é sábia, mas aqui derruba com as próprias mãos é insensata. Né? Eu acho muito interessante que não há um versículo parecido com esse em relação ao homem. Não. Pois é. Então é com a gente mesmo, tá? É com a gente mesmo a responsabilidade aí, né? Que a gente tome nossa posição, aí de mulher, né? De edificar. Isso é muito legal. Onde a gente vai, a gente edifica, gente. Não adianta que é com a gente mesmo. Vambora! Muito bem! Que nessa manhã você aí leia os outros versículos. Esses 2 capítulos são riquíssimos, tá? São riquíssimos. Eu já sei que essa live vai ficar
com mais de 1 hora. Então, ainda mais agora que eu vou falar contigo aí também. Deixa eu beber mais água. Mas que nessa manhã, você aí continue lendo, né? Escolha aí também alguns versículos, tá? Se você não tem Bíblia, mas se você tem aquele Novo Testamentozinho dos Gideões, né? Lá tem Salmos, Provérbios e o Novo Testamento, tá? Então, eu acho que tem Provérbios, né? Eu acredito que tem. Eu não tenho aqui Bíbliazinha dos Gideões, mas acredito que tem Provérbios lá sim. Tá? E se não tem, você acha aí no Google, tá? E vai comprar uma Bíblia para você, porque é muito bom ler a palavra de Deus, tá? Muito bem! Deixa eu dar bom dia pro pessoal. Vambora! Ai... Parei na Liliane. Neia, bom dia, Neia. Vamos lá. Ana Lúcia, boa tarde. Que a Ana Lúcia tá lá na Alemanha, gente. Eu sou chique. Eu sou chique. Simone Filipes, bom dia, lindona. Dia abençoado. Solange, só com... Ó, parabéns aí pra Deise Novelo, hein, pessoal, botando aí. Vamos lá. Clércia, bom dia, lindona. Eneida, Aline, sabia que você tava aí, Aline. Lindona. Fátima Santos, bom dia. Andréia Geraldo, bom dia, lindona. Você tem acompanhado aí, hein? Seja bem-vinda. Vamos lá. Até na hora de pedir, precisa ser prudente. Precisamos de sabedoria. É isso aí, Aline? É isso mesmo. Vamos lá, Deise Souza, bom dia, lindona. Essa é outra Deise, não é a Deise do aniversário, não. É a Aline que disse, ó, muito mais como falar do que o que falar. Distorce o real sentido, De repente a gente fala de um jeito e distorce o real sentido daquilo que a gente tá falando. Estela, bom dia, lindona. Vamos lá. A Solange diz que bloqueou um montão de gente. Que não acrescentava nada pra ela. Pois é. Já que eu não posso mudar o outro, prefiro ficar em paz. Eita, Solange, vambora. Luísa! Bom dia, Luísa, pra você, pro maridão. Os filhotes. Bom dia aí pra Gabriela também, tá? Pra família. Bom dia aí pra mamãe aí da Luísa e da Gabriela, a Clara, né? Que esteja melhor. Vai dando notícia aí, Luísa. Precisamos ser filtro e não esponja. Olha que palavra de sabedoria da Aline, gente. Legal demais. Amei. Vamos lá, semana abençoada. Fernanda tá dizendo que esse versículo da mulher sábia é maravilhoso. Pois é. Que a gente seja sábio. Bárbara. Bênçãos para os aniversariantes do dia. E Andréia. Muito bem, minha gente. E aí a gente vai fechando. Deixa eu ver aqui se tem mais aniversariante hoje. Mas eu acho que acho que apareceram aí. Acho que os outros aniversariantes são mais do meu outro pessoal, né? Então que nessa manhã... Hoje é dia do riso. Não. Solange tá dizendo que hoje é dia do riso, gente. Então, cadê Suelane? Suelane vai assistir depois, né? Suelane é amiga lá do colégio, minha amiga, minha linda, né? E quando a gente dá gargalhada junto, só Deus na nossa vida, né? Quem tá perto, a gargalhada é aqui em casa e dá pra escutar lá da outra esquina. Tá bom? Ai, ai, ai. É isso. As outras pessoas que fazem aniversário hoje não costumam assistir aqui a live, tá? Mas eu quero dar um abraço aí especial pra Tânia. Tânia do Couto. Estela, você nem falou, hein, Estela? Lá de Nilópolis, da Metodista Central. Beijo pra Tânia. Estela, fala pra ela e passa essa live pra ela. Tá bom? Aniversário também do Alberto, meu aluno na faculdade. É isso aí. Vamos lá. Beijo no coração. Que Deus te abençoe nessa manhã.
quarta-feira, se Deus quiser, a gente retorna, tá? Com Provérbios capítulo 16, 17, se der tempo, 18. E a gente vai caminhando esse mês de janeiro aí no livro de Provérbios. Tá bom? Dê um sorriso hoje, já que é dia do riso. Lembre-se que quem tem coração alegre, né, vive uma festa contínua, tá? Isso não é utopia, tá? Utopia é um lugar que não existe, né? Isso não é utopia, isso é milagre, tá? Isso é milagre. Beijo no teu coração! Deus te abençoe!